Olá pessoal, tudo bem? Sou Richard Laos, da comunidade Enfermeiros do Bem, e venho trazer hoje uma aula sobre leptospirose, que provavelmente vai ser uma doença que vai aumentar agora lá no estado do Rio Grande do Sul com essa tragédia das enchentes. Então gostaria de trazer aqui quais são esses sintomas, tratamento, como agir, para a gente poder ajudar a população nesse momento. Então vamos lá, a leptospirose ela é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida entre animais e pessoas. É uma doença infecciosa febril aguda e ela é transmitida pela bactéria Leptospira. E essa transmissão ela é feita pela exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, mas ela também pode estar em outros animais, como gados, cavalo, cachorro, porcos, outros animais silvestres e roedores, tá? Como ocorre essa transmissão, essa contaminação? Então, ela pode ocorrer através da penetração de lesões em pele. Então, se você estiver na água contaminada, em água de enchente, tiver algum corte, alguma lesão na sua pele, ela pode ser, né, a transmissão ocorre por ali, através da mucosa, e mesmo com a pele íntegra, se você ficar muito tempo imerso nessa água contaminada. Então, se você tiver muito tempo com contato de água de enchente, mesmo com a pele íntegra, pode acontecer essa contaminação. Qual é o período de incubação, ou seja, o intervalo entre a contaminação e o início desses sintomas? Esse período pode ser entre 1 e 30 dias, mas geralmente ele ocorre entre 7 e 14 dias. Então, né, após a primeira semana que você teve o contato com a água ali, 7 dias, já começa a aparecer esses sintomas. Entre a primeira e a segunda, né, semana, esse é o período mais frequente, mas às vezes pode aparecer com até 30 dias. Quais são esses sintomas? Então, essas manifestações clínicas, elas variam desde uma forma assintomática, em que o indivíduo ele não tem nenhum sintoma, até os quadros mais graves. E elas são divididas em duas fases, a gente chama de fase precoce e fase tardia. As principais da fase precoce são febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, ou seja, né, comumente, como o pessoal chama, batata da perna ali atrás, ali, da perna ali na parte inferior. Então, né, dores musculares, principalmente na panturrilha, falta de apetite, náuseas e vômitos. E pode ocorrer também diarreia, dor nas articulações, vermelhidão, hemorragia, fotofobia, ou seja, você tem uma sensibilidade muito forte à luz, dor ocular, tosse e outros sintomas. Em aproximadamente 15% desses pacientes com leptospirose, ocorre a evolução para a manifestação clínica grave, ou seja, os pacientes se agravam. E isso normalmente acontece após a primeira semana da doença. Nas formas graves, a manifestação clássica é a síndrome de Vaio, caracterizada por uma tríade, ou seja, por três sintomas, que é icterícia, insuficiência renal e hemorragia, geralmente nos pulmões. Quais são as manifestações da fase tardia? Então, a síndrome de Vaio, que eu disse, que é a tríade, icterícia, insuficiência renal e hemorragias. Síndrome da hemorragia pulmonar, ou seja, lesão pulmonar aguda, sangramento, comprometimento pulmonar, SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, dificuldade para respirar, e manifestações hemorrágicas que podem ser pulmonar, mas também podem ser na pele, mucosa e outros órgãos. Qual é o diagnóstico para essa doença? Então, o diagnóstico ele é feito através de uma coleta de sangue. Pode ser feito por exame indireto, ou seja, quando a gente olha se no sangue tem anticorpos da leptospirose, ou por exame direto, que a gente olha se tem a presença de bactérias no nosso organismo. Na fase precoce, os exames indicados são exame direto, cultura e PCR. E na fase tardia, cultura, IgM e microaglutinação. Qual é o tratamento indicado? Então, o tratamento indicado para a leptospirose é a antibiótico-terapia. Para casos leves, esse tratamento pode ser ambulatorial e para casos mais graves, exigem hospitalização imediata. A orientação é, se você suspeitar dessa doença, procure um serviço de saúde, procure um médico e informe que você foi exposto a uma situação de risco que você teve ali na água da contato com a água da enchente. A antibiótico terapia
ela tem maior eficácia se ela for administrada desde a primeira semana do início dos sintomas. E ela tem esquemas diferentes para a fase tardia e para a fase precoce. Na fase precoce, o mais indicado é a doxiciclina ou amoxicilina, e na fase tardia é a penicilina cristalina, a ampicilina, a ceftriaxona ou a cefotaxima. Então, esses são os antibióticos indicados e eles variam de acordo com a fase precoce ou com a fase tardia. Quimioprofilaxia. Então, assim, existe alguma coisa que a gente pode tomar para se prevenir? É contraindicado pelo Ministério da Saúde devido à insuficiência de evidências científicas. Ou seja, a orientação é que vocês usem EPIs, equipamentos de proteção individual, se forem ter contato com a água, e que você observe esses sintomas se você teve contato com a água e ao primeiro sinal desses sintomas que você procure um serviço de saúde rapidamente para que possa iniciar o tratamento o quanto antes. A fonte de todas essas informações aqui é do Ministério da Saúde, eu busquei lá esses dados, e nós somos a comunidade Enfermeiros do Bem, eu sou o enfermeiro Richard Laos, e aqui estão os contatos das nossas redes sociais. Então, o nosso Instagram é Enfermeiros do Bem app, o nosso YouTube, LinkedIn e TikTok é Enfermeiros do Bem, e o nosso WhatsApp, temos mais de 45 grupos por especialidades, regiões ali, e você pode encontrar o link desses grupos nas nossas redes sociais. Obrigado e até uma próxima aula.